Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulone, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e também faça parte do nosso grupo no Telegram, sendo notificado aí a todo o conteúdo que nós estamos publicando aqui no mundo da internet. A descrição você encontra abaixo e hoje nós continuamos a nossa exposição em Tiago e nós vamos pegar um breve trecho dentro do capítulo 1 que versa sobre a questão da pobreza e da riqueza, que é um tema que vai aparecer nos outros capítulos, em outros trechos, mas eu achei por bem nós fazermos uma rápida análise daquilo que Tiago ele nos apresenta lá em Tiago, capítulo 1, versículo 9 a 11, que diz o seguinte: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Parece muito a linguagem de Provérbios, e nós vimos no decorrer desses vídeos e dessa série de exposição que Tiago, meio-irmão do Senhor, Tiago Justo, tem exatamente esse tipo de linguagem, uma linguagem mais de sapiência judaica, aplicada à sua vivência comunitária, à luz do Evangelho, à luz do que aconteceu com Jesus Cristo e aquilo que ele significa para a vida prática daqueles que agora são crentes. E possivelmente um dos pontos assim muito importantes da época de Tiago é essa convivência dentro da igreja de dois grupos que são distintos com relação à questão das posses, ou seja, os ricos com os pobres. Essa dicotomização é uma dicotomização clássica no mundo da política, no mundo da sociologia, no mundo da política, e está presente aqui também no texto bíblico. Mas o texto bíblico, como um todo, se nós analisarmos o Antigo e o Novo Testamento, nunca vai colocar pobres e ricos em polos distintos como dois grupos que se antagonizam e que protagonizam cenas de batalhas para ver quem que vai ser o vencedor e quem vai dominar a história, como é a perspectiva materialista, por exemplo, marxista, que vê a história sendo resumida no conflito entre classes, né, entre uma classe mais abastada e uma classe menos abastada. O mundo ideal do Antigo Testamento é que Deus realmente dá posses a mais para certas pessoas conforme a sua providência, a sua sabedoria, mas esses são responsáveis pela lei e dentro do âmbito da aliança a salvaguardarem os menos abastecidos, os menos favorecidos. Essa é a ideia geral que move a lei e que deveria mover o povo. Mas como nós estamos falando de Israel e um povo constituído de pecadores, isso na prática não foi exatamente o que aconteceu, e nós vemos no desenrolar de todo o Antigo Testamento, principalmente nos profetas menores, denúncias muito pesadas do caos social que foi ocasionado justamente pela expoliação dos mais pobres, daqueles que deveriam ser protegidos socialmente pelos mais ricos, por aqueles que tinham monopólio da força, do dinheiro e dos meios de produção. E isso também acontecia e ainda acontece hoje na vida prática da igreja. Se nós analisarmos as nossas comunidades locais e a igreja como um todo, nós temos irmãos que fazem parte de um extrato mais abastado, mais dotados de cultura e de educação, e temos a maioria, se podemos dizer assim, de irmãos que passam por dificuldades financeiras, passam por grandes limitações de mobilidade social e de, vamos dizer assim, de formas de subsistência econômicas e assim por diante. Então, o problema da pobreza e da riqueza
que é consequência do nosso pecado e da nossa inabilidade de sermos justos, e também da nossa falta de, vamos dizer assim, de sensibilidade em cumprir aquilo que é o ideal da lei de Deus, faz com que haja certo tipo de conflito que certamente existiu dentro do contexto de Tiago, e é por isso que Tiago se reporta, né, como forma de resposta a essa crise que estava acontecendo dentro da situação real e concreta dos seus ouvintes. Note, é muito interessante o que o Tiago ele nos apresenta aí como forma, vamos dizer assim, de apresentar o seu argumento. Então, note, o irmão de condição humilde. Nós estamos falando aqui daqueles que têm condição mais próxima à pobreza, ou os pobres, os menos abastecidos, em contraposição àqueles que são ricos e os ricos. Agora, aquilo que o Tiago faz é muito interessante porque ele meio que contrapõe ideias de uma maneira interessante. Ó, o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. E o irmão rico tem que se gloriar na sua humilhação. Então, subentende-se que o pobre deve se gloriar na sua exaltação e o rico na sua humilhação. Por que a pobreza está ligada à exaltação e a riqueza está ligada à humilhação? Porque nós estamos falando, né, da disposição que pobres, humildes e os ricos devem ter, num sentido de contrabalancear aquilo que eles têm ou deixam de ter em termos aí materiais, em termos de posses. Os humildes, embora despojados de bens materiais ou limitados nos seus recursos, eles são exaltados nessa condição de humildade. Toda lei salvaguarda os humildes. Jesus foi-se aos humildes primeiro, e aos humildes e aos pequeninos foi anunciado em primeira mão o evangelho. E os ricos devem se gloriar na sua humilhação. Então, humildade, exaltação, riqueza e humilhação são coisas que não se combinam, mas é justamente essa inversão que o evangelho nos permite viver. O rico, ele não vive com base na exaltação promovida pelas suas posses, mas pela sua disposição em humilhar-se a serviço daquele que menos tem. E o humilde não precisa se menosprezar diante de Deus devido às suas faltas materiais, mas nessa humildade ele encontra da própria parte de Deus exaltação. Então, quando você coloca todas as coisas na balança, é como se Deus ele compensasse na sua justiça e no seu reto proceder aquilo que ele permite ou deixa de permitir outras pessoas terem em termos de posses, e também regula a motivação e a inclinação do coração dos humildes, no sentido de deles não se menosprezarem, deles não se subvalorizarem, e dos ricos não se sobrevalorizarem ou se exaltarem por causa das suas riquezas. E há um foco bem claro aqui, porque o resto do texto vai falar especificamente em relação ao cuidado que os ricos devem ter. Vai explicar o que é essa expressão na sua humilhação. O que isso significa nas vias práticas? O que isso quer dizer? Por que o rico deve ser humilde? Porque ele passará como a flor do campo. Ou seja, o rico deve saber que da mesma forma que o pobre ou humilde, a sua vida é efêmera. Ou seja, é como uma flor que Deus permite nascer, mas que logo ela murcha e ela seca. Não é porque o rico tem riqueza que essa riqueza o torna melhor do que aquele que não tem.
principalmente relacionado à sua condição de vida, à sua longevidade, às coisas que não são determinadas e não podem ser determinadas pelo seu dinheiro, mas são coisas que estão na alçada de Deus. O rico pode ter dinheiro para comprar um bom remédio, mas quem dá, em última análise, a saúde e a vida para esse rico é Deus, o mesmo Deus que concede a mesma vida e, eventualmente, a mesma longevidade ao pobre. Então, o rico não deve se orgulhar naquilo que ele tem, mas deve se humilhar. A sua glorificação está na sua humilhação. Por quê? Passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a sua formosura desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Jesus, ele já havia dito que para o rico, por causa da sua riqueza e por causa do apego àquilo que ele tem uma condição de dificuldade maior para entrar no reino dos céus do que o pobre. Isso por causa de todo um apego que as posses nos levam a ter. E é justamente isso que Tiago tem em mente. Não olhe para a sua riqueza. Olhe para você mesmo e, à luz do Evangelho, veja que, embora você esteja bem vestido, embora você tenha dinheiro no bolso, tenha um cartão com limites esplendorosos, embora você possa ter o controle dos meios de produção, embora você possa ter influência, tudo isso não passa de coisas que não garantem o mínimo da sua vida, da sua existência, porque tudo está debaixo do controle de Deus. Deus pode dar recursos para um e deixar de dar para o outro, mas algo que Deus dá a todos de forma igual é a vida, a condição de viver. Então o rico não pode olhar para aquilo que ele tem, porque aquilo que ele tem é efêmero. Aliás, ele próprio é efêmero. Então a coisa mais engraçada, dentro da perspectiva sapiencial de Tiago, é um rico arrotar poder para dar carteirada nas pessoas, achar que ele é superior só por causa daquilo que ele tem. E aquilo que ele tem, o rico deveria saber que nem dele é algo que Deus o confiou, para que ele não usasse apenas em seu benefício, mas que, pela palavra de Deus, pudesse trazer algum tipo de salvaguarda para esses irmãos que diretamente não receberam riqueza de Deus, mas que pelo serviço de humilhação dos ricos também seriam bem providos. Essa é o racional, esse é o espírito da lei. E é justamente esse espírito que Tiago ele está trazendo à baila quando ele tece esse o seu comentário. Isso quer dizer que, de alguma maneira, o Evangelho prioriza ontologicamente o pobre e não o rico? Não necessariamente, porque o Evangelho é para todas as pessoas. Entretanto, Deus tem um cuidado muito peculiar para aquelas pessoas que estão desprovidas de posses, que não têm meios, às vezes, para se defender. Nós vemos em todo o Antigo Testamento e até no Novo Testamento a prioridade que Deus dá para pessoas que estão em condições marginais à sociedade e de vulnerabilidade, viúvas, órfão, estrangeiro. Há todo um esquema legal para que, por exemplo, a viúva de um casamento sem filhos possa ter a sua descendência preservada, por exemplo, pela lei do levirato. Tudo isso é o cuidado de Deus, demonstrado e usando-se da própria instrumentalidade daqueles que são mais abastados
para que no cômputo geral haja cada vez mais equilíbrio social, onde os ricos se sentem cada vez mais impelidos a serem mais generosos com aqueles que não têm condição e aonde os humildes, aqueles que são desprovidos, são de alguma maneira protegidos e tenham condições para que por meio do seu trabalho, para que por meio da sua vida, possam melhorar a sua situação, a sua condição. Agora nós estamos falando do mundo ideal, nós estamos falando do mundo que é promovido pela palavra de Deus e que está registrado em sua palavra. E o Tiago, ele está trazendo isso à memória dos seus ouvintes. Olha, eu sei que você é pobre, eu sei que você é rico, mas diante de Deus, vocês dois são iguais. Então, o pobre não fica muito chateado com a sua falta de posses e rico não fica se achando porque você tem muita coisa. Não, porque Deus não vê aquilo que você tem, porque aquilo que você tem é graça e dádiva de Deus. Agora, como você utiliza aquilo que você tem? Esse é o ponto. Então, humilde, glorie-se na sua exaltação, porque quem te exalta é Deus, quem vela pela sua causa é Deus. E quanto a você rico, baixa a bola aí. Glorie-se na sua humilhação, porque a sua riqueza é efêmera, você é efêmero. Não ache que aquilo que você tem define aquilo que você é. Muito pelo contrário, o Deus a quem ambos adoram, tanto o humilde que se gloria na sua exaltação, quanto o rico que se gloria na sua humilhação, é esse Deus que dá identidade, e é esse Deus que faz com que, independente da situação financeira que nós vivamos, nós possamos viver com dignidade, a dignidade do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, nos gloriando nele, porque afinal é o Deus a quem servimos que molda o nosso caráter e aquilo que nós somos, e não aquilo que Deus nos permite ter. No final de tudo, todas as coisas levam ou deveriam levar o nosso olhar a Deus. O humilde olha para Deus porque depende de forma mais próxima dele para a sua subsistência. O rico olha para Deus, por um lado, em gratidão, porque sabe que tudo aquilo que ele tem foi Deus que concedeu, mas também com um senso de responsabilidade. Tudo isso que Deus deu não é meu, é de Deus. Então vou usar, lógico, para o meu benefício também, mas sendo generoso. Porque aquele que tudo tinha deixou para vir servir-nos. Aquele que era rico se tornou pobre, Jesus Cristo. E aquele que é pobre foi exaltado. Em Jesus, tanto o humilde quanto o rico encontram a sua razão de ser, encontram o seu principal motivo de vida, que não é direcionado por razões econômicas, pelo materialismo simples e dialético que nós estamos propensos a pensar as nossas relações humanas. Muito mais do que isso, tudo nos faz convergir para a pessoa de Cristo, que é a encarnação da humildade, da riqueza, de como tudo isso, de forma gloriosa e maravilhosa, foi demonstrada a nós no ato da sua salvação. Que esse pequeno texto possa nos inspirar a termos a nossa identidade firmada em Cristo e a nós não ficarmos desanimados ou nos supervalorizarmos por aquilo que temos ou deixamos de ter. O que realmente importa é nós sabermos da onde, qual que é a fonte de toda a graça e toda a bênção, que muitas vezes não é mensurável em termos monetários, é muito maior, porque afinal o próprio Paulo nos ensinou que ele já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo continuando essa exposição na Epístola de Tiago. Tchau, tchau.